Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, vamos trazer uma informação importante, relevante, que é um conhecimento que vai ajudar muito você no INSS a não passar aí por dificuldades ou algum tipo de problema, ficarem jogando de um lado para o outro e nunca resolverem seu problema. Nós vamos mostrar para vocês aqui os principais motivos para um benefício ser indeferido, tá? O que você deve fazer para não ter esse pedido indeferido. Existem algumas coisas, como nós já falamos, que depende muito do segurado, tá? O INSS é falho, sim, o INSS é injusto em muitos casos, mas tem coisas que você pode evitar. Então nós vamos falar de alguns problemas que o próprio segurado apresenta, tá? De todos, o mais recorrente, tá? O pior de todos é quando o INSS está demorando, por exemplo, para responder uma análise de benefício devido a documentos desatualizados ou mesmo insuficientes para provar que esse segurado está realmente incapacitado. Então, isso já não depende do INSS. Nós sempre falamos aqui no canal que uma das nossas principais dicas aqui é com relação à documentação. Documentação, mais de 60% dos benefícios são indeferidos. Você pode olhar, é algum problema de documentação. Ou é que está desatualizada ou mesmo está faltando. Porque o INSS, ele manda a esses pedidos de benefício, muitas vezes para análise. E na análise, se não tiver tudo certinho, as pessoas que estão lá fazendo essa avaliação, qualquer coisinha, eles vão sim ou demorar, tentar entrar em contato com você, ou então vão indeferir o pedido de benefício. O que acontece também? Cadastro desatualizado. Muitas pessoas aqui reclamam no canal, eu perdi o prazo e o INSS cancelou de vez o benefício, agora eu tenho que fazer um novo pedido. Isso acontece muito, por quê? Você deixar o seu cadastro desatualizado, o INSS ele pode entrar em contato com você a qualquer minuto. Existe hoje, por exemplo, uma avaliação que é feita, não como no pente fino, por exemplo, que o INSS manda uma carta convocando para você entrar em contato no máximo 30 dias para marcação numa perícia. Não, o INSS, ele através do portal Meu INSS, ele envia, por exemplo, um pedido de um cumprimento de exigência. Esse segurado que deixa de lado, faz o pedido no INSS e não se preocupa em averiguar, o que acontece? Muitas vezes dentro do portal está lá o cumprimento de exigência e tem um prazo, por exemplo, de 30 dias para você responder. Se for a falta de um documento, você vai precisar com urgência arrumar esse documento. Mas tem gente que parece que não se importa, acha que está tudo certo, Deus vai resolver. Deus não resolve as coisas assim, tá? Ele dá saúde e inteligência pra gente e o resto é conosco. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, se você também não tem o cadastro dentro do portal, é muito importante que você faça. Nós sempre anunciamos que nós temos um vídeo aqui nosso que de uma maneira muito simples, você vai fazer esse cadastro e vai passar a resolver os seus problemas da sala da sua casa, sentado no seu sofá através do seu smartphone. Só baixar o aplicativo Meu INSS. A coisa é muito simples. Bom, então o primeiro é documento. Quando o benefício está em análise, o INSS ele também tem prazo, por exemplo, para ele dar a resposta, se vai negar ou se vai conceder esse benefício, tá? Esse prazo é de 45 dias. O INSS, dessa parte, ele é culpado. Por quê? Porque muitas vezes ele não cumpre esse prazo e os segurados entregaram a documentação toda atualizada, está tudo em ordem e não conseguem ter uma resposta, tá? Quando o INSS está demorando para analisar, o que você pode fazer? Ele não está cumprindo esse prazo legal, você pode entrar em contato, por exemplo, com a ouvidoria do INSS. Na própria agência do INSS existe a ouvidoria, ou você pode fazer uma reclamação através do telefone 135. Caso isso também não resolva, o mandado de segurança. Mandado de segurança você precisa contratar um advogado. É uma ação judicial que não vai servir, por exemplo, para fazer o juiz falar, olha, concede ou negue o benefício. Não, o mandado de segurança vai falar para o INSS, existe a lei e existe o prazo e você está descumprindo. Se não tem nenhuma justificativa, o INSS pode começar a receber multas diárias que vão para o segurado. Então é essa finalidade do mandado de segurança. O problema é que advogado vai cobrar para fazer isso, tá? E por exemplo, quando você vê lá muita gente, o que quer dizer análise? Análise é o status que é dado ao benefício que está sendo avaliado. Um pedido de aposentadoria, de pensão, de qualquer auxílio, tá? Doença, aposentadoria por invalidez, quer dizer que ele está sendo analisado e você tem que comprovar se realmente você tem essa incapacidade, no caso dos benefícios de incapacidade. Isso é 45 dias para ser resolvido, tá? E depois do benefício concedido, muita gente tem dúvida de quanto tempo demora para receber. Pessoal, é de 45 dias, mas existe
uma prorrogação que o INSS pode se apegar e justificar e passar a 90 dias, tá? São 30 dias da implantação do benefício, mais 15 dias para fazer o primeiro pagamento. A data prévia, ela fecha a folha do INSS todo dia 20. Se o seu pedido que foi concedido chegar a comunicado no dia 21, na data prévia, você vai ter que aguardar o mês todo, no caso, mais os 15 dias, por exemplo, se for seu pagamento for no 5º dia útil. Então, pode acontecer, tá? Agora, se o INSS justificar que tem algum erro ou então que ele tem alguma dúvida, ele pode empurrar por mais 45 dias, tá? Desde que justifique, para não pagar a multa. O primeiro pagamento você vai receber, depois que o benefício é concedido, você vai receber uma carta de concessão em casa, dizendo para você o banco que vai estar depositado o seu primeiro pagamento. Geralmente é o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, tá? Que são bancos federais. Vai estar lá o valor e a partir de que dia está liberado para você poder ir até a agência fazer o recebimento. Sua documentação tem que ser documentação original, com foto, tá? Oficial esse documento para que você possa receber. Caso nenhuma das alternativas que nós demos aqui, caso o INSS não esteja cumprindo esses prazos, por exemplo, não adiantou nada a reclamação na ouvidoria, o mandado de segurança não adiantou, você deve ingressar com uma ação na justiça, tá? O que é um processo administrativo no INSS? É aquele que é utilizado por quem não teve aprovação ou quer solicitar uma reavaliação num pedido de um benefício, aonde pode ter sido negado a concessão desse benefício através da perícia. O perito, em muitos casos, nós sabemos, deixa a desejar. Os exames são completamente insuficientes para diagnosticar ou então detectar realmente uma impossibilidade daquele segurado que está aguardando ansiosamente, que está com dificuldade dentro de casa, que não está podendo trabalhar temporariamente nas suas funções, ou mesmo com uma lesão que o deixa permanentemente incapacitado para o mercado e está aguardando. Então, o que acontece? Muitas vezes, na hora da perícia, esse benefício não é concedido por uma avaliação completamente ignorada por esses peritos, que acontece, nós sabemos, no INSS. Não estamos generalizando, é claro que tem peritos que levam realmente a profissão a sério, mas muitos estão ali, nós sabemos por quê, mais interessados nos seus ganhos financeiros do que exatamente em cumprir a sua função. Um processo administrativo, ele funciona para se pedir novamente uma reavaliação de tudo isso. Agora, como tudo isso funciona, né? O que é realmente esse processo? A abertura do processo administrativo no INSS pode ser entendido como um processo aberto que tem um prazo legal de até 90 dias para o INSS fornecer a resposta sobre a concessão ou o indeferimento desse benefício. Quer dizer, o INSS tem um prazo para responder a esse processo administrativo. No caso, ele vai dizer, olha, o perito tem razão na hora de não conceder o benefício, ou não, o perito está errado. Mas na maioria dos casos, nesses processos, o que acontece é claro que eles não vão negar o entendimento ou mesmo a decisão do perito. Então, 99,9% dos processos administrativos, eles acabam frustrando realmente aquele segurado que recorre ao próprio INSS para ter um direito seu reconhecido. E nesses casos, o que acontece? Esse segurado, muitas vezes, ele está aguardando essa resposta e quando ela chega negativamente, ele é obrigado a recorrer à Justiça, no caso, a Justiça Federal, onde existem mais de 2 milhões de processos de pedidos de benefício do INSS, recorrendo exatamente contra decisões injustiçadas ou inexplicadas tomadas pelos peritos do INSS. O problema na Justiça Federal é a demora que tem para se resolver esse tipo de problema. Porque, como nós acabamos de falar, a Justiça Federal também está com uma quantidade imensa e não tem tantos juízes para julgar esses processos. Mesmo que o sistema hoje seja todo digital, vocês imaginem se fosse o processo ainda no papel, né? Quando tinha que despachar e o processo caminhava dentro de todo o judiciário até chegar na mão do juiz. Depois que o juiz dava o entendimento, esse processo tinha que passar por diversos setores. Hoje não, hoje é tudo digitalizado, é pela internet. Mas a quantidade de processos é tão grande que acaba sendo demorado o mínimo de espera num processo judicial nas varas federais, hoje é de 180 meses, quer dizer, pelo menos 1 ano e meio de espera. Dependendo o tipo do processo, dependendo a situação do processo, ele pode demorar
muito mais, porque o juiz, em muitos casos, ele vai pedir avaliação de peritos judiciais, quer dizer, vai ter um tempo determinado para se marcar uma perícia judicial, e depois, no caso, se a decisão for favorável para esse segurado, ele também vai ter direito a receber atrasados. Então, o que acontece? Fica por um tempo de demora, vai ter que ser feito o cálculo. É uma situação muito cansativa. Infelizmente, em todos os casos, o segurado ele vai ter que ter muita paciência, muitas vezes vai ficar dependendo aí de familiares e de amigos. Na Justiça Federal pode acontecer um caso do juiz antecipar uma tutela antecipada. E através de toda a documentação demonstrada, com o problema desse segurado, a lesão do segurado, e o tempo que vai demorar esse processo passar, o que vai causar na vida pessoal desse segurado, o juiz tem o poder de decretar uma tutela antecipada. Quer dizer, esse segurado ele vai começar a receber o benefício antes mesmo da decisão judicial. Mas não é em todos os casos que os juízes fazem isso, tá? Então, infelizmente, é assim, pessoal. Caso você queira saber, por exemplo, mais sobre os recursos que você tem, você quer saber sobre pedido de reconsideração, prorrogação, requerimentos, recurso dentro da junta do INSS, nós temos vídeos aqui no canal, principalmente para você que está chegando aqui a primeira vez. Você pode olhar todos os nossos conteúdos, são conteúdos atualizados que eu tenho certeza que vão ajudar você demais, porque já ajudaram muita gente a resolver problemas que estava tirando o sono há dias, semanas, meses, e com as nossas informações e com o conhecimento que nós passamos aqui, esses segurados conseguiram resolver o problema. Então você tem à disposição aqui diversos vídeos, tudo sobre INSS. Assista quantas vezes você quiser. Se gostar do nosso trabalho, não deixe de dar um like no final desse vídeo. Então, como eu falei, se nenhum direito seu foi respeitado dentro do INSS, você vai entrar com uma ação judicial. Essa ação judicial você vai ter que comprovar, no caso que você está incapacitado para o trabalho, você não pode trabalhar durante esse período. É uma situação que você vai precisar, por exemplo, contar com alguém, um familiar, uma esposa ou o próprio marido dentro de casa para continuar pagando as contas, sustentando a casa enquanto você estiver nessa condição, porque um processo ele pode demorar de 18 a 24 meses. E como nós falamos na questão de documento logo no início aqui desse vídeo, dentro da justiça também é muito importante você apresentar documentos atualizados, legíveis, completos, tá? O que quer dizer? Com o seu nome, nome do médico, CRM, carimbo, assinatura, o CID da doença, um tempo de previsão. Se a lesão for temporária, você vai colocar ali, pedir para o médico colocar no laudo o período mais ou menos. Agora, se for uma lesão permanente que te impossibilita para sua função ou para qualquer outra, peça para ele indicar a aposentadoria por invalidez. Tudo que você tiver, histórico cirúrgico, de fisioterapia, receituários médicos, tudo que indique a sua incapacidade, leve para o perito judicial. Provavelmente você vai notar uma diferença na perícia judicial para a perícia do INSS. O perito judicial, geralmente, ele é um pouco mais atencioso, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer uma avaliação, ele vai examinar você, vai examinar os documentos, e ele em 10 dias ele está mandando esse parecer para o juiz, tá? Se é favorável ou não. O juiz, uma curiosidade, ele pode ignorar esse laudo, e ele mesmo pode fazer um julgamento através da documentação que você enviou. Olha como é importante. Por exemplo, o perito judicial ele pode dar negativo, falando que não existe, por exemplo, nenhuma incapacidade em você, que você está em plena forma para trabalhar. E o juiz, através da documentação, ele verificar que não, que realmente você tem algum problema, e acatar a documentação e não levar em consideração o laudo desse perito judicial. Então, para vocês verem como é importante uma documentação atualizada, uma documentação de boa qualidade, contendo todas as informações necessárias para você conseguir seu benefício. Porque na justiça não é assim. Negou no INSS, entra na justiça que você ganha. Quem falou que é assim? Não é assim não. Não é que entrou na justiça, o processo está ganho e o INSS é obrigado a dar o benefício. Não, muitos benefícios também são negados na justiça por diversos motivos que nós acabamos de falar aqui. Um deles, principalmente, é a documentação que não comprova a incapacidade alegada pelo segurado. Então, preste muita atenção nisso. Como eu falei, meu amigo e minha amiga que estão aqui a primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui do canal. São conteúdos que eu tenho certeza que vão lhe ajudar demais. Gostou da maneira que nós trazemos conhecimento aqui? Não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Você vai ser beneficiado com isso.
Diariamente colocamos conteúdos, e pode ser aquele conteúdo que, com a informação que você está necessitando para resolver esse problema que você está no INSS. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, mais uma vez, meu muito obrigado por acompanharem e interagirem conosco aqui no canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.